Olá pessoal, seja bem-vindo ao ActiveCast, um podcast onde vamos ter um papo de empresário para empresário com alguns convidados e esse momento vai ser bem interessante, porque nós vamos falar sobre cultura organizacional, processos, gestão de pessoas, liderança, finanças, marketing, vendas, contabilidade, afinal, isso faz parte do nosso dia a dia como empresário, como empreendedores. Meu nome é Caleb Sálvia, sou da Sálvia Soluções Digitais, especialista em marketing e vendas, e esse podcast, o ActiveCast, vai ser comandado por mim e por Leandro Rodrigues, da Active Desenvolvimento. Leandro. Muito bem, meu nome é Leandro, então, como o Caleb já disse, né? Estamos aqui no ActiveCast, um momento muito especial, onde vamos falar sobre negócios, vamos trabalhar aqui, desenvolver também os empreendedores, levando muita informação, muita estratégia, né, Caleb, também, de negócios, e sempre trazendo à mesa grandes empreendedores, compartilhando a sua história de escalada, de crescimento, as dores do crescimento, os sucessos, os avanços, as decisões, às vezes não tão certas e outras bem acertadas, mas que tudo está dentro de um contexto do crescimento de todo o empreendedor. Então fica com a gente aqui, que nós vamos te ajudar bastante como empreendedor. Legal. E nesse processo todo, aí, alguns anos de atuação já da Active Desenvolvimento, queria que tu falasse um pouquinho sobre a Active, né? Apresentasse o modelo, o método inteligência empreendedora e também convidasse Thomas Barcelos a fazer parte desse papo. Bom, a Active, ela nasceu aqui na região em 2017 e já vem aí nos seus quase 7 anos, quase 8 anos aí, né, já entregando suas soluções na parte da gestão como um todo, né, Caleb? A gente consegue entrar em todas as áreas do negócio, com formatos de entregas diferentes, com treinamentos em grupos, também em company, né, com mentorias individuais também. E nessa trajetória, a gente tem uma frase que a gente carrega junto, que nunca foi sobre negócio, sempre foi sobre pessoas. A gente viu muita coisa bonita acontecer nesses 8 anos e ainda temos muito para ver. E o ActiveCast, ele vem uma proposta também de agregar esse valor e de encurtar esse caminho para fazer chegar as nossas soluções aí até os empreendedores, né? Falando de resultado, falando de pessoas, falando de grandes conquistas, né, de evolução. A gente tem acompanhado assim os empreendedores que passam pela gente, né, e tem feito amigos, né, Caleb? A gente não tem clientes, a gente tem amigos, né? E aqui na mesa, né, a gente tem a honra de receber aqui, né, o Thomas Barcelos, diretor da Porter Contabilidade, que tem uma experiência, nos conectamos lá atrás e até hoje estamos juntos e é uma honra para nós ter aqui. Então, Thomas Barcelos, bem-vindo ao ActiveCast. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite e a oportunidade para esse bate-papo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre resultados, sobre os desafios do empreendedorismo e também sobre a rotina do empreendedor, que a gente sabe que é uma rotina desafiadora, mas que no fim das contas faz muito sentido e vale muito a pena. Muito bem, vamos então, vamos ao conteúdo aqui, eu tenho muita pergunta para fazer, né? A gente quer entender um pouquinho mais aqui da história, Thomas, porque assim, a gente vê hoje, a gente tem um público muito grande de jovens, né, no mercado de trabalho. Nós temos também aqueles jovens, tu é um jovem, por isso que eu estou trazendo o tema do jovem aqui para a mesa, né, que tem um sentimento, uma vontade de empreender na vida. Inclusive nós podemos ter pessoas que são CLT hoje, assim como tu também era antes, sim, né, e tem vontade de ter o seu negócio. E nós queremos, então, eu quero te fazer a primeira pergunta, antes de ir para a nossa novidade, né? Eu quero te fazer uma pergunta só no início, assim, essa decisão, Thomas, de conhecendo um pouquinho a tua história, acompanhei de perto, mas eu gostaria, assim, porque, assim, quem está nos ouvindo agora, de casa, pode ser que agora, né, a nossa voz está chegando a um empreendedor, alguém que está aspirando a ser empreendedor, e essa decisão, né, de sair do CLT e montar um negócio, não é uma decisão muito simples de ser feita, mas tu conseguiu. Fala um pouquinho para nós sobre esse primeiro momento e depois a gente entra dentro da estrutura da empresa um pouco mais. Mas antes, deixa eu só fazer um adendo aqui. O pessoal de casa que está vendo aí pode
tá vendo aqui uma cadeira vazia aqui. Isso aqui não é um acidente, não é um erro de produção, de nada aqui, tá, gente? Isso aqui é uma surpresa. Logo, logo vai ter uma pessoa muito especial sentada aqui. Então, gerar essa expectativa aqui. Fica com a gente aqui. Depois da resposta do Thomas, nós temos uma surpresa aí. Vai chegar mais um convidado especial aqui na mesa. Thomas, esse início aí, cara, como é que foi esse negócio? Muito bem, vamos lá então. A Porter começou em 2019, né? A partir de uma decisão muito corajosa, né? Desafiadora, porque a gente quando vem no contexto de um trabalho CLT, né? De uma relativa zona de conforto, trocando, entre aspas, o certo pelo duvidoso, que depois a gente aprende que os caminhos da gestão nos levam a um futuro que não é tão duvidoso assim, mas que pode ser previsível totalmente, né? Mas lá em 2019, quando eu atuava já no mercado contábil, inclusive atuo em contabilidade há 18 anos já, mas quando a gente chega no momento de tomar a decisão, né, de empreender ou continuar naquela constante do CLT que a gente vem, é um momento assim de dúvida, é um momento de decisão, né? Por conta da estabilidade que a gente vai construindo, né? Embora alguns digam que estabilidade não existe, mas a gente sabe que a zona de conforto é uma realidade, né? E alguns se acostumam com ela. Então, quando eu me vi numa situação em que não havia mais a possibilidade de continuar naquele contexto, por uma questão de inquietação do meu próprio eu, também por uma questão de visão de futuro, por uma questão de acompanhar a evolução que a contabilidade vinha passando, olhando realmente ali na frente, né? Não que o contexto que eu estava inserido era fora disso, mas a gente como profissional, como pessoa, tem as nossas convicções que precisam ser exercidas em algum momento da vida. Então, em 2019, nós tomamos a posição corajosa de iniciar a Porter, eu e minha esposa, que é minha sócia até hoje, e nós começamos a partir de alguns movimentos estratégicos na nossa vida, né? Então, nós saímos de um contexto muito confortável e nos inserimos num contexto de dúvida, né? Mas crendo sempre, primeiramente, no que Deus tinha proposto para a nossa vida, e segundamente confiando nas nossas habilidades daquele momento e sempre com uma visão de aprender mais, buscar o melhor e sempre fazer o que precisava ser feito para que o resultado acontecesse. Então a gente desde o início já participava de grandes grupos de empresários de contabilidade para entender o jogo que a contabilidade estava vivendo naquele momento e sempre seguindo um contexto estratégico daquilo que dava resultado. Eu sempre digo que o jogo ele é de resultado, seja ele positivo ou negativo. O que a gente precisa fazer neste início é tomar a decisão de encontrar o caminho do resultado positivo. É fácil? Não é fácil, mas vale a pena, faz muito sentido, dá muito trabalho, mas ali na frente, todo esse esforço, toda essa camisa suada, como eu sempre falo, vale muito a pena. Então não é fácil, mas com estratégia, com gestão, com bons recursos, né? Inclusive de pessoas do lado, a gente vai falar um pouco a respeito disso. O que a gente precisa alcançar ali na frente é consumado. Certeza absoluta. Top. Bah, muito legal. Aí nasceu então, só para quem está em casa, nasceu a Porter Contabilidade. O que a Porter faz hoje? Qual é o que ela entrega hoje para os clientes? Boa. Hoje nós nos dedicamos a uma contabilidade totalmente digital. Os nossos clientes hoje estão no Brasil inteiro, nós atendemos mais de 16 estados, aproximadamente 40 cidades, praticamente o Brasil todo, e nós trabalhamos no modelo digital. O que é a contabilidade digital? É aquele modelo que tem a tecnologia no seu DNA, na sua essência. Então, em geral, assim, 99% dos nossos clientes não vêm até o escritório, justamente porque a grande maioria se estabelece em outros estados, né? Nós não trabalhamos com papel no nosso escritório, nem impressoras temos nesse momento, né? Não tem papel lá? Não tem papel. Como isso, total, cara? né? E com muita tecnologia em processo. Então, a gente sempre tenta trazer para a nossa rotina a maior possibilidade possível de substituir, né, a intervenção humana por tecnologia. Isso quer dizer que nós eliminamos recursos humanos? Não, mas a gente utiliza eles estrategicamente mais num atendimento consultivo voltado para o sucesso do cliente. Então, a contabilidade digital, além de ser muito tecnológica, minimizar o uso de papéis no escritório, valoriza muito mais o talento e a capacidade de entrega de raciocínio do ser humano que trabalha conosco. E essa é a visão que nós temos enquanto contabilidade digital. Muito bem, cara, tu barra o assunto hoje, tá esquentando o negócio aqui, tá, vai ficar top. Mas antes disso, então, de continuar aqui, Thomas, a gente tem uma mesa aqui farta, bonita, não sei se quem tá em casa consegue ver esse negócio aqui, mas e o cheiro, aí não tem como, é só pra nós aqui, tá, gente?
e nem comer também, por enquanto agora. Vou deixar o Caleb acabar com o nosso suspense da cadeira vazia aqui e chamar o nosso convidado especial, então. Convidado muito especial, um parceiro de negócios aí, inclusive com eventos programados em parceria com o Quero Café. Queria chamar então Anderson Lima, vem falar com a gente aqui sobre o Quero Café Campo Bom e esses projetos em andamento. Aí, rapaz, olha só. Olha só. Esse aqui é o mais pedido. Olha Baguete aí, com fica à vontade. Baguete com o quê? Tiras de filé. Tiras de filé. Agora tu repete de novo aqui. O que é isso aqui? Baguete com tiras de filé. Meu nome é Anderson, né? Sou o gerente aí da Quero Café. Vim aqui trazer uns quitutes, um lanche aí pro pessoal. Me apresentar um pouco também. Tá? Eu trouxe então um sanduíche natural, frango desfiado. Patrocínio de peso aqui, hein, gente? Olha aqui, ó. Quero Café, aqui da cidade de Campo Bom, né? A unidade de Campo Bom. Quero Café hoje está em Brasil todo, né? Tem no Brasil todo. Tem Muito Rio Grande do bom. Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo. Cara, tu sabe que uma das coisas que me chama muita atenção Quero Café hoje não tem uma concorrência na região. Falo como cliente, tá? Porque hoje o que a gente vê? O Caleb frequenta muito também, Exato. o Thomas também. Hoje eu faço muita reunião no Quero Café pelo modelo de negócio, pela proposta que proporciona hoje para os empresários, inclusive. Conexão, Né? network. Conexão, cara, muito legal. Então as pessoas não vão lá, elas permanecem o dia todo. Eu já fiz reunião de manhã, já fiz de tarde, já passei a manhã toda lá, né? E isso é muito legal. Então é uma entrega, uma experiência sensacional, né? A gente tem às vezes o nosso escritório no Quero Café, é muito interessante isso. E tá aqui patrocinando a gente, nos deixa muito lisonjeado, né? Obrigado pela parceria. Mas não é só um lugar onde, até então, era um lugar onde tu poderia ir lá e tomar teu café, né? Agora vem uma inovação aí, né, Anderson? Conta um pouquinho desse. A gente está startando aí na unidade de Cambon o Coffee. Você pode entrar em contato com a gente leva este café à sua empresa. Temos alguns itens selecionados ali, caso queiram adicionar mais algum produto. Também é possível, né? Entre em contato com nós, a gente leva exatamente assim como está na mesa. É um ambiente bacana para ter uma confraternização entre colaboradores, empresários, né? Unir o time, o que é gerar uma experiência, gerar aquele clima aconchegante, né? E ao mesmo tempo dar uma fortalecida aí na equipe. E o que é legal é essa conexão, né? O empresário pode tanto se reunir lá no Quero Café, nós temos parceria em eventos realizando lá em conjunto, dentro do Quero Café Campo Bom, mas também levar tudo isso para a sua equipe, né? Os gestores de RH podem trazer isso para a equipe, os líderes numa reunião com liderança, envolver, engajar, isso é bem importante, né? Isso aí, muito bem falado, Caleb. Nós temos aí um ambiente, que nem o Leandro falou, nós temos um ambiente aí para reuniões, queiram levar para a empresa ou queiram trazer o time ao interno da loja, ao interior aí. É um ambiente bacana, disponibilizamos Wi-Fi, fizemos reserva, também temos um espaço aí para 30 pessoas, então conseguimos fazer uma reserva, deixar esse espaço fechado. A experiência aí é uma imersão, a gente gosta muito de gerar isso, né? A experiência hoje é o ápice, então temos a unidade aí, qualquer coisa, estamos à disposição, um espaço reservado. Tu quer falar? Pode. Enquanto tu fala, eu vou comer. Muito legal a proposta, Leandro. Muito Não, legal. é interessante. E assim, vai assim mesmo. Essa cafeteira acompanha também. Acompanha. Então, nós temos aqui um empresário. A gente sabe, o Thomas seguidamente está fazendo um movimento interno, aquela reunião, aquele momento especial para a equipe. Se ele vai contratar isso de ti, geralmente, eu estou acostumado a fazer bastante evento também, geralmente a gente tá com risolezinhos aqui, que é bom também, né? Mas aqui é um negócio diferente, cara, né? Tem um sanduichinho aqui, que eu vou comer esse aqui, o Caleb já tá comendo ali, né? Esse aqui com tirinhas de filé, né? Aquele lá, o que é? Aquele ali é de bacon e rúcula. Bacon Baguete e rúcula. de bacon e rúcula. Claro, aqui é uma parte só do cardápio que vai, né? Isso aí. Tem... sabe dizer de cabeça aí qual é o mix de... São 480 Caramba! itens no cardápio. 480 itens no total aí.
Claro que alguns são mais focados em delivery, alguns mais interior de loja, mas o cardápio é bem extenso. Que massa. E quem tá em casa agora, assistindo a gente aí, e até para nós aqui, se a gente quer contratar esse serviço, tem um WhatsApp? Como é que faz isso? Nós temos o número da loja, eu vou deixando aqui para vocês para entrarem em contato conosco. Podem entrar em contato, a gente manda as opções, a gente manda os valores, a gente faz um negócio bem bacana aí para atender cada tipo de demanda. Tu quer uma baguete, quer uma media luna, quer somente um café, alguns petiscos, temos opção também. O cardápio é bem amplo. Show. Muito bem. Cara, eu só tô por comer isso aqui. Não sei se você quer perguntar mais alguma coisa. Não, olha, vamos voltar aqui ao nosso papo de conteúdo. Eu agradeço, Anderson, tua participação aqui. Tenho certeza que essa parceria vai continuar. E muito sucesso aos empreendimentos aí do Quero Café de Campo Bom. Muito obrigado. Valeu, Anderson. Obrigado, show de bola, Leandro. obrigado, cara. Obrigadão. Olha só. Valeu. O Anderson vai deixar a gente aqui Tchau, pessoal. daquele jeito. Valeu, brigadão, cara. Obrigado. Bom, um dos pontos, enquanto o Leandro vai saboreando, aqui queria agradecer ao Anderson mais uma vez por esse momento, né? Vai estar com a gente aqui. Acho que é um momento muito importante. E Thomas, acho que uma das coisas que a gente vê falar, iniciei a empresa lá em 2019, né? Existem desafios nessa jornada, né? E o empreendedor que está iniciando, ele precisa ter isso em mente. Desses desafios que aconteceram nessa jornada, nos fala um pouquinho aqueles que mais te impactaram e que tu superou e que te ajudou o Thomas Barcelo a se desenvolver como empresário, como empreendedor. Muito bem. Trazendo um pouco para o contexto de negócios em contabilidade, né? Nós contadores somos treinados para ser técnicos. A gente aprende a fazer contabilidade, calcular impostos, orientar empresários, fazer gestão financeira, enfim. Então, quando a gente se coloca numa posição de início de empreendimento na contabilidade, em alguns casos, e eu diria na grande maioria dos casos, dos novos empreendedores, a gente enfrenta uma dificuldade que é a dificuldade de fazer marketing, fazer vendas, daí vem o crescimento. Né? Empresa que não cresce, diminui, empresa que diminui sem crescer, morre. Então, nos primeiros 2 anos, nós nos deparamos com desafios muito grandes, muito relevantes no que diz respeito a marketing e vendas, inclusive do ponto de vista de se despertar para o quanto isso é importante, né? Isso aconteceu conosco. E, portanto, que nos 2 primeiros anos de operação, nós não conseguíamos ultrapassar uma carteira de 60 clientes, que já é um número relevante para empresas novas, mas a gente sempre teve um foco, né, de longo prazo, um foco de escala, obviamente sem perder o conceito de sucesso do cliente. Então, e aí nesse momento a gente acaba se deparando também com algumas equações que por vezes não fecham. Por exemplo, para vender, a gente precisa poder entregar. Para poder entregar, precisa de pessoas. Para ter pessoas, precisa pagar. Então, fica aquela loucura de que todo negócio que está iniciando acaba inevitavelmente passando, né? Para pagar, precisa ter dinheiro. Para fazer marketing, precisa ter dinheiro. Para ter dinheiro, precisa do cliente. É um negócio meio doido. Então, nesse momento, o que nós fizemos, né? Primeiro, a gente teve que baixar a régua de alguns conceitos, principalmente do ego. Né? Interessante. Exercitar a humildade. E, cara, é muito curioso. Quando eu digo exercitar a humildade, eu tô falando de pedir ajuda mesmo. Eu lembro que lá no nosso início, nós não começamos a Porter, né? Como é hoje, tem um escritório grande, amplo, confortável para o time trabalhar aqui no centro de Novo Hamburgo. Não, cara, a gente começou a Porter no quartinho do meu apartamento. O apartamento MRV, um quartinho, né? Para quem conhece, muito pequeno, né? E ali trabalhávamos eu, minha esposa, né? E mais uma pessoa, e com mesas ganhadas ou negociadas, não lembro mais, né? Ao certo, mas compradas não foram, isso eu tenho certeza, porque não tinha recursos, né? Então, o que aconteceu? A gente foi, em determinado momento, pedindo que as pessoas usassem seu próprio computador, alguns traziam sua cadeira de casa, e foi um negócio muito assim, que ia contra tudo aquilo que eu fui treinado 12, 13 anos de operação, vendo, né, trabalhando em outras empresas, né, escritórios bonitos, bem equipados, né, tive uma passada rápida, assim, numa multinacional, bem rápida mesmo,
E a gente via infraestruturas muito boas, né? E é quando eu me deparei numa situação, iniciando um negócio, trabalhando num quartinho em casa, com cadeiras emprestadas, computadores das próprias pessoas, sem muitos clientes e sem ter um caminho, a gente para e pensa, o que eu tô fazendo? Né? Interessante. Mas chegou um momento dessa trajetória, Caleb, que eu entendi uma coisa e aí eu concebi, né? Uma frase que eu carrego comigo até hoje, falo para os meus colaboradores, nosso time, que modéstia à parte é um baita time, né? Na verdade são eles que fazem a coisa acontecer hoje, né? E eu tenho um orgulho danado de cada um deles. Mas falo para eles, falo para os nossos clientes e principalmente para os meus mentorados, né? Eu tenho um programa de mentoria para contadores também, hoje, mais recente, que é uma frase que diz o seguinte, quem dá desculpa não dá resultado. Muito boa. Eu palestrei no início do ano no maior evento de marketing contábil do Brasil, São Paulo, né? Falamos ali para 2.500 pessoas, todos contadores. Que legal. E essa frase foi uma frase de impacto, uma frase de efeito para todo mundo, né? Depois nós recebemos os feedbacks. Quem dá desculpa não dá resultado. Porque a primeira reação que a gente tem diante desse cenário que eu ilustrei para vocês aqui, que foi o que nós vivemos na prática, é de encontrar as desculpas, né? Antes dos porquês. E quando a gente começa a encontrar o porquê, principalmente o nosso porquê, isso eu aprendi lá com o Leandro na minha primeira participação no treinamento, depois eu fiz várias, né? De tanto que funcionou e de tanto que foi bom, inclusive como parceiro depois, a coisa começa a mudar. Então, repito, mais uma vez, quem dá desculpa não dá resultado. A gente precisa pensar menos na desculpa, pensar mais no resultado e o que a gente precisa para viabilizar. E voltando um pouquinho do que eu comecei a falar, realmente, assim, buscar os recursos que a gente precisa, né? Sem vergonha, sem ego, mas com foco estratégico dentro daquilo que a gente sabe que vai fazer o negócio acontecer. Só que agora é o seguinte, o que é muito importante nessa caminhada? A gente ter estratégia. Ter estratégia, em cima dela desenvolver os planos de ação e ser fiel a eles. Deixa eu, sem querer te interromper, já interrompendo, mas tu falou uma coisa ali antes, Thomas. Hoje se fala muito sobre viver o propósito da empresa, entender o porquê a gente quer ser empresário e ter essa clareza do porquê das coisas, né? Hoje se discute muito hoje em treinamentos e mentorias, a gente fala muito disso e é uma grande verdade, né? Mas é esse início, Thomas, e depois não muito no início, mas depois que, né, começou no quartinho, né, tava ali tu, a tua esposa, né, é legal essa história, né, e com dores, com dificuldade, com limitações em todas as áreas, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, tu já tinha clareza do propósito? Porque esse início, hoje a gente tem um dado, né, que o Sebrae nos traz aí, nós temos também o IBGE que traz também essa afirmação de que 50% das empresas elas fecham nos seus primeiros 5 anos. E a gente sabe também, em contrapartida, que quando o empreendedor encontra o seu propósito, o propósito é aquilo que o motiva e não deixa ele desistir do seu negócio. Tu tinha clareza já desse propósito? Essa coisa que vem de dentro assim, para não fazer o cara desistir nos primeiros obstáculos? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. Eu penso nisso, na verdade, todos os dias, né, Leandro? Ou quase todos os dias, né? Sim. Porque, cara, a jornada do empreendedor, ela não é uma jornada que a gente pensa no propósito lá no início ou no decorrer da jornada para não desistir ou fazer, né, a coisa acontecer de fato e se alimentar dessa fonte para seguir em frente. Mas isso é diário, a todo momento, né? E, cara, sim e não, né? Lá no início, há 5 anos atrás, 2019, eu me vi numa situação que era a opção que eu tinha. Então, tinha um propósito? Sim, tinha um propósito naquele momento. Qual era o propósito naquele momento? Subsistência da minha família. Tá. Era, cara, vai ou racha agora. Subsistência da minha família. É que tu matou a vaquinha, né? Matei a vaquinha. Exatamente. Entendedores entenderão. Subsistência da família. Como o pai da família, como provedor, embora naquela ocasião não tinha filhos, né? Mas sempre me vi como o provedor, o dono da responsabilidade, embora minha esposa sempre tenha trabalhado comigo, né? Mas colocando nesse contexto. Então, o meu primeiro propósito sempre foi esse. Eu preciso dar conta do recado. Ponto. Aliás, um abraço para a senhora Bárbara, né? Sim. E parabéns também aqui, né? Exato. Vão ser papais de gêmeos. Pai de gêmeos, olha aí. Que legal, cara. Nenhum caso na família antes. Agora temos o primeiro. Ah, muito massa, muito massa. Então, a gente foi desenvolvendo uma visão primeiro, assim,
a gente sempre, Leandro, sempre, né? Quem compartilha da mesma visão, da mesma fé, vai entender. A gente sempre trabalhou e sempre perseverou em cima de uma promessa de Deus para as nossas vidas. Né? Eu acho que é importante dizer isso, porque, gente, nem tudo é tangibilizado, nem tudo é tangível. Tem coisas que não são. Boa. E quem crê, quem acredita nisso Boa. e vive alicerçado nisso vai entender melhor o que eu estou falando. Então, antes de registrarmos o CNPJ da Porter, a gente já tinha uma promessa de Deus para nossa vida nesse sentido. Então, além desse primeiro propósito de trazer o provimento para a família, a gente tinha uma tranquilidade porque sabia que Deus estava nesse negócio e está até hoje. Né? E ao longo da caminhada, a gente foi desenvolvendo melhor esse propósito, né? Na continuidade do negócio, e hoje a gente tem muito claro, né, qual é o propósito da Porter. Mas isso foi se desenvolvendo e foi amadurecendo com o tempo, mas a essência sempre foi a mesma. Né? A Porter tem um propósito muito claro hoje, que é, primeiro, servir as pessoas. E quando eu digo servir as pessoas, são as pessoas dos nossos colaboradores, suas famílias. Eu trago hoje uma responsabilidade muito grande. Hoje a Porter provém mães e pais de família. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos um time aí passando já de 10 pessoas, não estou contando sócios junto. Então, no primeiro momento, nós temos um propósito de servir as pessoas, de colaboradores, dos nossos parceiros, fornecedores, clientes principalmente também, que é sempre o nosso foco prioritário, né? E no tocante ao nosso business, aos clientes, né? A gente tem um propósito muito claro de ajudar com que o nosso cliente... Hoje nós temos uma operação, né, segmentada, ou quase isso, para profissionais da saúde. Né? Empresas, clínicas, consultórios e profissionais da saúde propriamente dito. Fazer com que essas pessoas tenham uma gestão sólida, tenham uma segurança financeira sólida, não tenham preocupações, não tenham problemas em relação a isso. Então a gente foi desenvolvendo o nosso propósito com o tempo, que isso inclusive faz parte da nossa missão, que nós desenvolvemos com a ajuda do próprio Leandro, na mentoria presencial, em company, né? Que é justamente fazer com que o nosso cliente tenha uma gestão sólida dos seus negócios. Nossa missão não fala de contabilidade. Ela fala de desenvolvimento de propósitos, desenvolvimento de uma gestão sólida que dê tranquilidade e paz para o nosso cliente. E aí eu acho que entra um ponto importante, né? Nesse processo todo, tu encontrou caminhos de crescimento, né? Foi necessário encontrar caminhos de crescimento para ter uma equipe coesa, com a liderança, com gestão, com processos, e é muito o que a gente fala, né, Leandro? Gestão, pessoas, processo, cultura. Qual é o impacto disso, Leandro, de toda essa percepção do conjunto que leva um líder a, primeiro, se desenvolver como líder, para aí liderar, né? Como que tu vê essa proposta de cultura, processo, pessoas dentro de uma organização? O que a gente vê hoje, assim, dentro dos negócios, e podemos pegar aqui a Porter, hoje a gente vê o movimento muito real, muito presente, de pessoas, processos, né? Depois eu quero que o Thomas fale um pouquinho sobre essa estratégia de crescimento também das empresas. Eu acho que quem está nos ouvindo agora e está começando seu negócio, tudo que ele quer saber é sobre uma estratégia de crescimento, né? Mas o Thomas comentou, tu cresce, tu traz cliente, tu precisa entregar, manter a qualidade, então tem um desafio no meio, esse crescimento saudável. Mas eu acho que não tem como fugir, Caleb, de trabalhar esses 3 pontos, né? Cultura, processo e pessoas. Porque se a gente não estabelece a cultura da empresa, tem 2 formas da cultura da empresa se estabelecer, né? Ou ela se estabelece de forma acidental, aí nós vamos ter aquele jargão, né? A cultura é o jeitão do dono de ser, né? Que não é a forma mais saudável, mas tem aquela cultura profissional, que tu trabalha ela, que tu vai lapidando a tua empresa, né? Onde todos entram debaixo desse sistema, né? Desse clima, desse ambiente, e o próprio ambiente vai se autorregulando. Guarda-chuva da cultura. Guarda-chuva da cultura. Né? Então, se eu tenho cultura, para mim, assim, é o primeiro pilar. Depois eu preciso trabalhar a liderança. A liderança precisa estar conectada à cultura da empresa. Né? Dentro da visão de que o empreendedor ele precisa ficar cada vez mais livre da operação, vivendo mais estratégico, então ele precisa trazer os líderes, não importa quantos são, para dentro dessa cultura, para que esses líderes façam essa máquina rodar. E depois disso, então, eu trabalho o processo. Se inverter essa ordem, eu posso começar pelos processos. Se eu não tenho cultura,
eu não tenho nem respeito por aquilo que foi criado. Vai ser um apanhado de documento guardado numa gaveta sem validade nenhuma. E se eu não tenho liderança, não tenho gestão sobre aquilo que é criado. Por isso que às vezes, tanto eu como o Thomas, você, a gente entra em algumas empresas e a gente faz algumas perguntas. Tu tem um mapa estratégico, alguns empresários não sabem nem o que é isso. A gente tem que traduzir. Missão, visão e valores, aquela coisinha bonitinha, tem? Ah, sim, tem. Deixa eu ver. Cara, não tem, tá tudo errado. Tem processo? Ah, tem. Daí vai ver, é 2 linhas. Então, assim, porque não tem uma cultura. Então, tem que trabalhar essa cultura. E eu vejo, né, o Thomas, a gente tá junto. O Thomas hoje é um dos treinadores do método Inteligência Empreendedora. Né? Assim como você, Caleb, né, que entrega lá a questão, a parte de finanças, estratégia financeira. Então, respondendo aí e já fazendo aqui um bate-bola aqui, estamos já passando a bola para o Thomas sobre o crescimento, Thomas, assim, para a gente, né, já... A história aqui é longa, né? São 5 anos, apesar de ser 5 anos, ó, já tá no... Eu já passei da estatística. Já passou da estatística. O trabalho sério traz esse resultado, né? Parabéns. Exatamente. Parabéns. Você não faz parte dos 50%, Não cara. faz parte. Tá no percentual vencedor. Fizemos um bom E, trabalho. ó, né? e ascensão, né? Ascensão, E ascensão. Cara, vale a pena fazer o trabalho sério. Cortella já dizia, né? Capricho dá trabalho, velho. Né? Capricho dá trabalho. Então, eu até gravei fiz um reels ali, cara, porque eu saí de uma empresa e saí um pouco indignado da irresponsabilidade, né, de um empreendedor. E eu tive que falar aquilo, cara. É uma irresponsabilidade quando o empreendedor, ele é omisso. Ele deixa de fazer o que tem que fazer. Quando ele deixa o funcionário antigo tomar conta da empresa, ele tem medo de encarar, tem medo de perder. Cara, não dá. Tem que fazer a coisa certa. Então vamos lá, Thomas. Estratégia de crescimento, quando... Enfim, foram várias ações, eu sei, mas eu quero que tu fale, né? Não foi só um movimento, foram vários movimentos que foram trazendo esse crescimento assim mais sólido para dentro da porta. Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. A partir do 3º ano da nossa operação, a gente entendeu que precisava crescer. Mas isso não é óbvio, desde o primeiro dia de CNPJ aberto, que tem que crescer, é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito, e às vezes para nós mesmos, né? Como eu disse lá no início, a gente não é treinado para ser comercial, marketing, a gente é treinado para ser técnico. E isso aconteceu comigo, com a minha sócia, né? E os 2 primeiros anos foram anos bons, mas que são completamente diferentes dos próximos 3 anos, né? Então, o que aconteceu? A partir do 3º ano em diante, nós descobrimos, né, que a gente empilhou muito conteúdo, livros, cursos, mentorias. Isso não inclui a do Leandro, obviamente, porque com o Leandro a gente é forçado a fazer, não tem escapatória, né? E deu tão certo que a gente depois participou de 5 edições do treinamento em grupo, né? Antes do Encontro. E naquele momento, nós entendemos que precisávamos trabalhar topo de funil. Já tinha estudado marketing, já tinha estudado vendas, já tinha estudado muitos conceitos, mas não tinha trazido para a prática. Então, a partir de um determinado momento, onde eu me peguei para variar sentado reclamando, né, dando desculpa, não tinha resultado, né, chegou um momento em que eu disse, cara, não dá mais assim. Ou a gente resolve ou para tudo. Tu contratou uma equipe ou tu meteu a mão na massa? Meti a mão na massa. Esse é um ponto importante. Tentei no primeiro momento trabalhar com alguns terceirizados, né? E naquele momento eu entendi que não estou dizendo que não funciona, entenda do jeito certo, né? É um movimento estratégico que tu fez. Naquele momento eu entendi que eu precisava pôr a mão, descobrir como fazer algumas coisas. Então, fiz curso de vendas, fiz curso de gestão de tráfego, aprendi a fazer a parte de social media, design, né? Pense, um contador fazendo isso tudo. É algo surreal que muitos pensam ou podem pensar que inclusive é uma loucura, né? Mas não é. Hoje, com a propriedade que nós temos disso tudo que eu construí com as minhas próprias mãos lá atrás, né? A gente pôde criar com responsabilidade e com processos uma equipe de marketing e vendas interno no nosso escritório, nossa operação. Hoje nós criamos um ecossistema, não apenas uma empresa de contabilidade. Então a gente tem uma empresa contábil, mas tem uma empresa de gestão financeira, mas também tem uma empresa de educação, mas também tem uma empresa com outras soluções que complementam as necessidades do nosso cliente empreendedor, né? Então, do 3º ano para cá, a gente começou a trabalhar muito estrategicamente
o marketing, mas o marketing na essência. Então, nós criamos um site estratégico, não institucional, mas um site que tenha a capacidade de ser uma carta de vendas. O Caleb é especialista nisso, né? Inclusive nos ajudou muito com isso também. Um site que tenha o poder de vender na medida que o cara pega o celular ou entra pelo computador e rola as páginas do teu site para cima, com páginas segmentadas que comunicam a nossa especialidade, os nossos diferenciais, a satisfação dos nossos clientes, né? Então, se você entrar no nosso site, portercontabilidade.com.br, você vai ver isso que eu estou dizendo lá na prática, né? Hoje a gente tem um site criado dentro de casa, não é gerido por agência, né? Assim como todo o nosso material de mídias sociais, YouTube, Instagram, enfim. Então a gente começou a trabalhar topo de funil no marketing digital, a trazer leads pela internet, o que muitos dizem que não funciona, e aqui eu tenho que dizer para vocês que vocês estão errados. O marketing digital funciona, dá certo, dá resultado, desde que seja feito do jeito certo, com estratégia. Eu sempre brinco com a minha equipe, né? Principalmente marketing e vendas, dizendo, cara, para mim, o departamento de marketing é o mais importante, seguido do departamento comercial, porque são os dois setores que viabilizam a demanda, o crescimento da empresa, né? E aí depois, obviamente, vem a operação onde nós trabalhamos retenção. Não faz sentido para mim trabalhar aquisição sem trabalhar retenção. Então, a gente tem uma cultura de sucesso do cliente da nossa empresa. E então, a partir do momento que a gente começou a ter resultado com o marketing digital, aí, logo na sequência, já tinha virado a chave, né, Leandro? Então, assim, agora vem o momento de trabalhar outras fontes de aquisição de leads. Então, foi quando nós começamos a trabalhar muito forte o desenvolvimento de parcerias estratégicas dentro de nichos estratégicos. Inclusive, se você é contador, está me assistindo aqui agora, trabalhar de forma segmentada e nichada faz o teu jogo mudar e para melhor. Tá? E aí? Trabalhar generalizado dá certo? Claro que dá certo. A gente não está dizendo que não dá. Geralmente no início é isso, né? E depois vai... Isso. Chegou um momento que eu entendi. Quando a gente tem um problema, por exemplo, de pele, vai ao clínico geral ou vai ao dermatologista? Vai ao dermatologista. Talvez passe no clínico geral primeiro, mas é lá que a gente resolve o problema. Perfeito. Com o especialista. Então, a gente virou essas chaves muito cedo. Então, a partir do momento que a gente começou a ter estratégia no marketing digital, teve resultados ali, Instagram, YouTube e tudo mais, começou então a desenvolver parcerias estratégicas dentro de nichos estratégicos, seguido por desenvolvimento de um plano estruturado de indicação para os nossos clientes, colaboradores, parceiros, né? O cara é remunerado, tem benefício, enfim. Não adianta simplesmente pedir uma indicação, olhando, me indica um cliente. Não, cara, tem que ser estruturado, tem que ser metrificado, você tem que saber o resultado que isso dá, tem que apertar um botão, tem que ter um relatório no teu Dash, no teu BI para saber o resultado que isso está dando. De todas as tuas fontes de captação de leads. Hoje nós temos isso na Porter. Muito bem estruturado, feito pela nossa equipe de marketing interno. Tem terceirizados nesse trabalho hoje? Claro que tem. Nossa gestão de tráfego, parte de inteligência de dados está sendo feita por um especialista, enfim. Então, todo o nosso crescimento ele foi estruturado num conjunto de ações que tinha, basicamente, tem dois objetivos. Trabalhar aquisição de leads em topo de funil de marketing, né? Aí o Caleb pode falar mais a respeito disso. E depois, na inteligência de dados para saber o que está dando resultado, o que dá certo, o que está caro, o que está barato, para a gente poder pivotar, ajustar as estratégias no tempo certo para que o resultado continue acontecendo. Mas não é só aquisição de clientes, né? A partir do momento que o cliente começa a vir, então hoje a base. Não sei se vocês pegaram bem o que eu disse antes, mas nos 2 primeiros anos, nós adquirimos 60 clientes. E nos próximos 2 anos seguintes, chegando no 5º ano agora, a gente está passando de uma carteira de 300 clientes. O que dá isso em porcentagem, esse crescimento? Do 2º para o 3º ano, 4º ano, nós crescemos mais de 700%. Ontem, né, fiz esse cálculo. Caramba. Sem saber que a gente ia falar especificamente disso hoje. Né? Tá, o padrão de crescimento hoje, Caleb, que é um estrategista, tá? O padrão de crescimento das empresas hoje, em porcentagem. Não sei se dá pra pegar só no segmento do Thomas, mas talvez sim, né? Tá fora da curva ou tá... Não, tá fora da curva. Tanto que acompanhando e recebendo essas premiações que a gente vê, né, de destaque no Brasil, eu acho que um ponto, Leandro, que muito sensível aqui é a questão de entender o perfil de cliente ideal. Total. E foi isso, e é isso que mudou o nosso jogo. Quando tu citaste ali de nichar, esse é o ponto principal. Total. Porque a partir do momento que tu tem, entenda, funil de vendas é também nível de consciência do público que tu quer atingir. Quando tu tem uma comunicação que tu comunica para todo mundo,
tu não acaba não comunicando com aquela persona ideal. Quando tu segmenta, tu nicha, tu começa a estruturar conteúdos, estruturar ações estratégias específicas para aquele nicho. E é isso que muda o jogo. Quando tu falou ali da diferença entre o clínico geral e o especialista em pele, muitas vezes, e temos muitos empresários aqui, quer vender a solução, a melhor solução, que tem o maior ticket, Leandro. Só que daí o que acontece? Delega a estratégia, quando a estratégia não deveria ser delegada. O empresário deveria se apropriar do conhecimento, como tu citou. E ao se apropriar do conhecimento, começa a entender, poxa, sou um clínico geral, mas eu não posso ofertar para quem está com um problema na pele. Já pensou? O paciente chega no clínico geral com a fratura exposta e o clínico geral, não, já vamos olhar essa fratura, mas peraí, tu tá com a manchinha que vai se tornar câncer. Nós temos que oferecer o que o nosso cliente, a dor latente, né? Eu tenho um colega que fala, a solução precisa ser um tapa na testa. Aqui. Nossa, como é que eu nunca me liguei disso? E a gente só vai conectar com esse perfil de cliente ideal quando a gente compreender qual é o nosso cliente. E a tua decisão em nichar realmente foi transformadora nesse processo. E nós temos um caso prático, Caleb, sobre o que tu está trazendo agora, que nós criamos lá, não é de hoje, a gente vem desenvolvendo isso há muito tempo, que é o seguinte. Dentro do segmento da saúde, nós atendemos vários nichos e o principal deles, que representa hoje 52% da nossa base de clientes, é o segmento de nutricionistas. Então, a Porter, além de ser uma contabilidade especializada na saúde, também atende de forma muito diretamente profissionais de nutrição. Quando eu comecei a atender essa galera da nutrição, a gente tem um carinho imenso por todos os nutris, né? Principalmente aqueles que são nossos clientes que confiam na gente, nós entendemos que eles têm uma dor, que é a dor de fazer marketing, de fazer vendas, de entender sobre gestão de tráfego, entender sobre liderança, sobre vendas, sobre mentalidade empreendedora. Durante as centenas de reuniões de vendas que eu mesmo fiz, hoje não faço mais, né? Participo de poucas, algumas, mas no início eu fiz questão de eu ser o vendedor da Porter, né? A gente entendeu o perfil do nosso cliente de nutrição nesse exemplo. E a gente entendeu que isso é uma dor latente, que inviabiliza inclusive o crescimento dele econômico de negócios. E o que nós fizemos para resolver isso? Muito rapidamente, né? Nós criamos uma área de membros, que é o Porter Academy, que faz parte do nosso ecossistema hoje, né? Da Porter Educação. E o Porter Academy, ele traz, pensem a tela inicial do Netflix. É a mesma coisa. Cara, que massa muito isso. parecido. E nós criamos ali trilhas específicas de conteúdos para os nossos clientes da nutrição, ensinando eles a fazer marketing, ensinando a captar pacientes pelo Instagram, a fazer sua própria gestão de tráfego, desde a criação da conta de anúncio até a análise das métricas e otimizações das campanhas. Junto com o Leandro, nós fizemos trabalhos pontuais, né? Encontros ao vivo com os nossos clientes nutris para desenvolver mentalidade empreendedora, né? Porque há uma dificuldade de se olhar menos como profissional, mais como empresário. Então, o Leandro trouxe um conteúdo fantástico, tá gravado, tá disponível. O Porter Academy é exclusivo para clientes da Porter. Então, rapidamente, sacando os detalhes da nossa persona, que inclusive isso é algo muito negligenciado pelas empresas, as características profundas do teu cliente, né? Quando a gente pegou essa sacada, entendeu e viu que isso fazia diferença, nós começamos a desenvolver soluções pontuais para resolver dores, inclusive fora da contabilidade. E o que acontece? Isso chama atenção, agrega valor, te posiciona como autoridade dentro do segmento e aí, cara, você não perde mais o jogo. Né? Claro, você não vai atender todo mundo. Hoje nós temos, inclusive agora no início do ano, é uma pesquisa do Conselho Federal de Nutrição falando que no Brasil existem 200 mil nutricionistas aproximadamente, né? E aí um dos meus mentorados perguntou ontem, cara, eu tô pensando no segmento tal, você acha que tá saturado? Eu disse, acho que não. Pega o meu caso como exemplo. São 200 mil nutris. A gente atende aqui 52% da base, por volta de 160, 170 nutris. Será que tá saturado comparado ao tamanho do mercado todo? Não tá. É potencial. Então, isso nos posiciona como autoridade, agrega a solução, a pessoa realmente vê que isso faz sentido para ela e acaba se tornando tua cliente aí no curto prazo. Mas para chegar nesse ponto e atender a quantidade de clientes que tu tem, processos. Total. Processo total. A gente consegue entender que você precisa estar preparado ou então se preparar no andar do jogo, na conquista de clientes, para fazer a entrega. De nada adianta você, através do marketing, através de uma equipe de vendas, trazer os clientes e não conseguir efetuar
os processos do dia a dia, da entrega. Sim. Como que tu vê isso? E aí eu quero contribuição do Leandro em relação a processos. Como que tu estruturou e conseguiu, e é algo que os empresários, cara, como que eu faço para estruturar melhor meus processos? Muito bem. Essa é a segunda etapa. É muito importante e é o que te mantém no jogo. Porque não adianta a gente trazer 10 clientes e perder 8 por falta de processos e mau atendimento, né? Hoje nós não temos um problema com isso, graças a Deus. E, cara, assim, sem demagogia nenhuma, não é porque a gente tá aqui, mas eu posso dizer que eu aprendi processo com o Leandro, nos treinamentos e no trabalho em company, tá? A importância, e hoje a gente pode dizer que a nossa empresa não funcionaria sem processos, total. Assim, seria uma aventura e a gente não está disposto a pagar o preço para se aventurar. Porque a gente joga um jogo de alta performance, Caleb. A gente converte todos os meses, inclusive hoje, dia 27, nós já batemos a meta de aquisição de clientes, nós superamos já a meta, a gente tem uma meta e uma super meta, né? Top. A gente já superou a meta de aquisição de clientes, mas eu sempre digo, não adianta adquirir sem reter. E o que retém o cliente são duas coisas. Uma cultura com foco no cliente, de sucesso no cliente, mas antes disso, os processos para que todos saibam o que precisam fazer. Então vamos lá. A gente tem hoje muito bem estruturado todos os processos de todas as áreas do nosso negócio, inclusive de marketing e vendas. As pessoas sabem o que elas precisam fazer todo dia, toda semana, todo mês e eventualmente, que é a metodologia que o Leandro traz nos treinamentos e nas mentorias, né? E, inclusive, a gente foi desenvolvendo aos poucos nosso processo e hoje nós temos sistemas, né, que gerenciam os nossos processos e dizem exatamente o que o colaborador precisa fazer na área fiscal, na área de departamento pessoal, na área contábil, com prazos, com metas, para a gente não perder o time, porque, cara, são mais de 300 empresas. Então, rapidamente a gente perde o time do que precisa ser feito. Então, primeiro, nós fizemos do jeito mais artesanal, nós escrevemos os nossos POPs, nosso processo, né, o procedimento operacional padrão, que foi a metodologia que o Leandro nos trouxe, ainda usamos, mas a gente traduziu isso num software, num sistema de mercado, nós compramos e automatizamos. Então, hoje a gente tem os nossos processos de todas as áreas subidos em sistema que norteiam o que a nossa equipe precisa fazer. E aí entra um ponto, Leandro, os empresários sabem o que é um POP? Olha, Caleb, pergunta interessante. Na verdade, pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E até às vezes a gente volta de uma reunião ou outra um pouco assustado, porque assim, parece um paradoxo, né? Mas eu explico isso. Tem empresas que estão crescendo sem processos, estão crescendo sem cultura, e estão crescendo sem uma liderança treinada, preparada. Será que duram 5 anos? Eu vou dizer para ti, Caleb, que nós já chegamos em empresas com 20 anos de vida, sem processos documentados. Mas qual é que é a dor disso? É uma realidade. Qual é que é a dor disso? A empresa cresce muito na dependência do dono. Então o que acontece? Ela vai crescer. Só que ela vai crescer em torno desse dono, dependendo dele. E quanto mais ela cresce, mais o dono fica preso. Essa é uma cilada, cara, muito... Parece que é invisível. E ingrata também. Ingrata, porque o cara tá ali, ele ama o que faz, ele é um excelente técnico, ele entende do negócio, ele sabe como o jogo funciona, ele faz o negócio funcionar. E vou dizer uma coisa, isso até gera um pouco de ego e status pro dono. Sabe quando o cara vai pra produção, lá pra parte operacional, e aí alguém diz assim, o funcionário diz assim, que bom que tu tá aqui, cara. Quando tu tá aqui as coisas funcionam. Aí o dono pensa, eu sou o cara mesmo. Eu sou o cara mesmo. Tá lascado, Tu bicho. tá lascado, bicho. E aí quando as coisas apertam... Entendeu? Então assim, aí tipo, só que o cara acha que ele é um super homem, né? Uma super mulher, nunca vai ficar doente, nunca vai ter que se ausentar da empresa. E quando esse momento acontece, não só por doença, cara, ele precisa tirar umas férias, ele precisa descansar, né? Eu acho que aquela visão que a gente tem, né? É interessante a gente saber onde é que a gente quer chegar, mas é interessante curtir a trajetória também. Então uma coisa é ter uma empresa que cresce em torno do dono e tudo bem, o cara tá botando dinheiro no bolso, beleza. Qual é o custo disso?
Uhum. E sucesso não é só financeiro. Claro que não, cara. Certo. Claro que não. Então, se ele tá botando dinheiro no bolso e a empresa sufoca ele, prende ele, só funciona quando ele tá ali, tem algum gargalo aí. Ou a família tá sofrendo com isso, ou o marido, ou a esposa, ou tá ausente dos filhos, não cuida da saúde, não tem para se desenvolver como pessoa, não tem um social saudável. É muita coisa, é muito prejuízo. Então, quando eu vejo o Thomas falando que, cara, nós temos todos os processos documentados, e às vezes é muito interessante, né, Thomas? Porque a gente entrou já em empresas grandes já, para trabalhar processos na área financeira, área de gestão, tu também, Caleb, e às vezes o cara deixa a empresa virar um caos 20 anos e quer que a gente resolva em 3 meses. Então, assim, o Thomas parou de trabalhar processo na empresa dele? Não, cara. Jamais. Tá adequando o tempo todo. É orgânico. O tempo todo. Isso é gestão. Eu acho que esse é o ponto que o empreendedor ainda não virou a chave. Não vou dizer que alguns, eu acho que a maioria não virou a chave. Quando eu boto um negócio, eu não boto um negócio para trabalhar. Eu boto um negócio para fazer gestão. Eu pago as pessoas um salário justo para que elas trabalhem e eu vou cuidar de gente. Eu vou cuidar da qualidade de vida deles, vou entender meu mercado. Ontem eu estava com uma mentoria, hoje pela manhã, uma mentoria com o pessoal de Goiás, um time de vendas. E aí quando a gente começou a falar de estudo de mercado, olhar a concorrência, encontrar o padrão no segmento deles e aí em cima desse padrão a gente buscar o nosso diferencial, unânime os vendedores disseram, eu nunca parei para olhar meu concorrente. Cara, então falta isso, entendeu? Que não são eles os culpados. O culpado é o empreendedor, se é que tem que achar um culpado, mas é ele que tem que bater no peito e dizer, eu não preparei minha equipe, eu não estou ensinando eles a fazer isso. Exatamente. Né? Então, processo é qualidade de vida, não só para o empreendedor, mas para todos, né? Para todos. Thomas, nós estamos já quase encaminhando aqui já para o nosso final. O papo está muito bom. Sim. Mas antes, eu quero pegar uma deixa aqui, né? Rapidinho, assim, eu tô escutativa aqui, né? Escapou aqui da tua boca mentoria para contadores. Como é que é esse negócio, cara? Nós estamos no Brasil todo aqui e pode ter lá um outro Thomas do outro lado que tá aí nessa corrida também, cara, querendo construir um negócio saudável e pode estar perdido, não sabe a estratégia de crescimento. Eu olhei lá o teu plano de negócio, cara, é demais o negócio, funciona mesmo. Sim. Então, assim, o cara tá ouvindo em casa e ele precisa de uma orientação. Como é que funciona isso, cara? Conta aí um pouquinho. Então, por muito tempo eu fui relutante e resistente, né, a vários pedidos, inclusive o Caleb foi um dos influenciadores aí que por muitas vezes sentou lá no meu escritório, na nossa sala de reuniões, ele disse, cara, tu tem que abrir uma mentoria, cara, vamos fazer. Que pra legal. Ajudar contadores, a gente vê o quanto tem dificuldade. E assim, Leandro, eu não sou contador há 18 anos, né, há menos tempo, obviamente, né, eu tenho 35 anos de idade. Mas eu atuo em contabilidade há 18 anos. Então, nesse tempo, acho que 18 anos dá para aprender um pouquinho o que dá certo e o que não dá. Se dá, rapaz. Né? Principalmente pela experiência, não tanto pela formação, né? De graduação e pós-graduação. Mas hoje, nesse momento, né? Eu entendo que a gente tem uma empresa contábil que tem processos organizados, time engajado, cultura organizacional, com foco no cliente, nas pessoas, no cliente interno e externo, né? E que tem uma cultura de sucesso do cliente bem estruturada, né? Do ponto de vista de gestão. Do ponto de vista de marketing e vendas, hoje nós temos uma operação que gera vendas recorrentes todos os meses. E o que isso faz, né, acontecer? Um desejo que arde no meu coração por ajudar outros contadores que estão aí com dificuldade, eu diria, entre aspas, agonizando, sem conseguir crescer sua base de clientes, com problema de pessoas, com problema de cultura, com problema de retenção de clientes. Palavra forte essa, agonizando. Cara, e é isso mesmo, meu. E é uma realidade. É isso mesmo. E assim, é uma realidade comprovada no direct do meu Instagram. É o tempo todo. Né? Então, eu participo de vários programas de mentoria, de vários cursos, né, a nível Brasil, e a gente vê o quanto a necessidade de contadores aprenderem a vender, a fazer marketing, a trabalhar retenção, sucesso do cliente e cultura.
Então, motivado pela necessidade dos meus colegas, primeiramente, eu não vejo ninguém como concorrente, tá? Para mim são colegas. Se o cara lá vê como concorrente, aí o problema não é meu. O que importa é como a gente vê, né? Agora tu botou o coração na mesa. Agora eu pus o coração na mesa. Importer. Então, assim... Importer. Do Sr. Porter. Importer. Então, realmente, assim, arde no meu coração por servir Legal. as pessoas, por ajudar os meus colegas a terem empresas mais bem-sucedidas. E não tem essa bobagem de concorrente, de formar concorrentes. Cara, isso não faz sentido. Nenhum contador no Brasil é capaz de atender todas as empresas que existem. Show. Então, nesse ano, nós criamos, né, agora mais pontualmente nesse semestre, uma mentoria para contadores. Por hora, é uma mentoria individual, né, que a gente ajuda contadores a fazer marketing estratégico, vender mais, né, gerar demanda, vender para essa demanda, trabalhar retenção dos clientes, sucesso do cliente e um pouquinho de cultura empresarial para você Show. minimizar os problemas internos, né? Então, a gente tem sempre, constantemente, oportunidades de aplicação em aberto, a qualquer momento. A mentoria é comigo e tem suporte do meu time, da Porter, que é um time fantástico, né? E agora, no decorrer das próximas semanas, a gente vai criar uma esteira de produto que, além da mentoria, a gente terá outras soluções no mercado contábil. Para chegar nesse momento, teve a ajuda de mentores, né? E aí o Leandro fez parte desse processo dentro do método Inteligência Empreendedora e na mentoria. Leandro, fala um pouquinho também sobre o processo de mentoria empresarial que a Active tem e desenvolve aí para todo o Brasil, né? Muito bem. Não, eu fico muito feliz de poder ter feito parte aqui da história desse jovem empreendedor. Sim. Né? Muito legal. A gente tem uma parceria muito legal, né? Deus foi conduzindo todas as coisas aí. E sim, nós estamos atuando então, né? Hoje a gente consegue atender todo o Brasil. A gente conseguiu remodelar toda a nossa mentoria, né? Com mentoria individual, mentoria em grupo, né, de pegar na mão mesmo, com muita ferramenta, né, com muita cobrança. Ontem eu estava com um mentorado, que é o Beto, um abraço aqui de Novo Hamburgo, né, um quiropraxista, né, e, cara, ele está iniciando um faturamento, em 30 dias, faturamento dele de R$4.500, vou abrir aqui os números, e ontem, assustadoramente, ele está batendo R$10.000 mensais esse mês. Uau. Então, assim, com ação e atitude, né? E muita seriedade. Isso que o Thomas fez. O crescimento vem. Né? Então, quem quiser entrar em contato com a gente aqui, com essa equipe aqui, né? De mentores aqui, pode, aqui embaixo, vamos deixar o link aqui para você entrar, né? E fazer a tua aplicação aqui, marca uma reunião estratégica com a gente. Vamos conhecer o teu negócio, né? Vamos conhecer o teu negócio. E a gente faz parceria. Nós atendemos empresas grandes, a gente estava com uma rede de farmácia de 517 funcionários, né? Aí, claro que a gente não faz sozinho, né? E já atendemos o Thomas, já atendemos junto, o Caleb, já atendemos empresas também. Temos empresas em comuns que nós atendemos, então estamos aqui para entregar essas soluções para os empreendedores. E a nossa proposta, nossa missão é realmente mudar a economia da nossa região através do verdadeiro empreendedorismo, né? E conectando com pessoas, transformando a mentalidade do empreendedor. Tem muita coisa que foi falado aqui que não faz parte do dia a dia do empreendedor. E é lamentável, porque está deixando dinheiro na mesa. Então a gente tem que fazer isso chegar, né, na nossa região aqui presencialmente e fora da região, como já estamos, né, de forma online aí. Muito legal. Show! Perfeito. Acho que é um momento muito legal. Queremos agradecer, né, Leandro? Claro. A participação do Thomas aqui. Acho que veio muito a agregar. Fico feliz pela tua participação, pelo ter aceito o convite. E vamos ter mais momentos como esse, Leandro. Né? Com o que certeza. Que vem por aí? Surpresa, né? Próximo, sempre aqui no ActiveCast, nós vamos trazer um empreendedor, né, de sucesso, alguém que... Porque é importante mostrar que é possível. Tem muito empreendedor decepcionado e quer se desfazer da empresa achando que essa atitude vai levar ele ao sucesso. Você não precisa abrir mão da tua empresa. É aprender a fazer gestão e ser feliz. Então, obrigado aí, Thomas, pela parceria. Legal. Honra toda minha. Assim, parabéns a toda a equipe Porter, né? E, como ele disse, ninguém faz nada sozinho. E aguarde aí. Próximo ActiveCast vem chegando com força, com novidades. Exato. Agradecemos a todos vocês que nos assistiram, estiveram com a gente.
e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, Leandro. Isso aí. Obrigado. Muito bom ter a tua participação aqui. Honra toda minha. Obrigado pelo espaço, por poder compartilhar um pouquinho. Tamo junto sempre. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.